ao chegar num momento como esse, ao chegarmos na igreja, num ajuntamento, numa reunião coletiva como essa, pastor Lúcio já usou uma parte do meu texto, pastor André já usou uma parte do meu texto, eu acho que eu só vou finalizar a mensagem aqui, a gente vai embora para casa. Por que essas coincidências acontecem? Porque Deus quer falar a mesma coisa com você. E deixa eu fazer uma pergunta. Você crê de todo o seu coração que Deus está aqui? Quero perguntar para essa fileira aqui. Vocês creem de todo o coração que Deus está aqui? Aqui no meio. Vocês creem de todo o coração que Deus está aqui? Minha direita. Ó, a direita tem que fazer bonito, né? A minha direita. Vocês creem de todo o coração que Deus está aqui? Se todos nós cremos que Deus está aqui, Ele só pode estar aqui, irmãos. Por isso eu queria nessa noite fazer um pedido ao seu coração. Não é porque sou eu que vou pregar, não é porque seria um outro pastor que iria pregar, mas que você estivesse tão atento e conectado ao que vai ser falado aqui nesta noite, assim como você esteve desde o primeiro louvor e até o final, porque Deus começa falando algo e termina falando algo que você precisa estar atento. O apóstolo pregou algumas semanas atrás que o temor do Senhor nos faz tremer. Isaías 66:2 fala isso. Quando ouvimos a palavra do Senhor, nossos corpos deveriam tremer, porque grande é a revelação que Ele tem para nós. Na comunhão, que muitas vezes eu ou você já abrimos mão, na comunhão existe algo diferente do que para quem está na tela assistindo o culto online. Claro, quem está assistindo, Deus o abençoe na sua casa, onde você estiver. Mas como o apóstolo mesmo já falou por muitas vezes, ela não substitui a comunhão aqui. E na comunhão Deus se revela de uma maneira diferente. Amém? Glória a Deus. Então o que eu queria pedir, queridos, todo mundo ficou muito quieto, né, muito apreensivo. Eu quero só a sua atenção, porque eu não costumo demorar pregando. E quero entregar um recado de Deus ao teu coração nessa noite. E quero que você abra a sua Bíblia. No Evangelho escreveu João, no capítulo 16. João, capítulo 16. Eu quero ler só um versículo com você e quero levar a igreja a um entendimento sobre este versículo. João 16, verso 33. Você achou aí? Diga amém. Se você não achou, olhe para essas TVs que está aí na televisão, o texto que nós queremos ministrar aos nossos, queremos que o Espírito ministre, na verdade, aos nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor: disse essas coisas, digo essas coisas, perdão, para que em mim tenhais paz. E aí o texto que o pastor Lúcio usou aqui agora há pouco, sem minha autorização. No mundo, ele vai encerrar o texto com 3 frases. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, segunda frase. E terceira e última, ele diz: eu venci o mundo. Olhe para cá por um instante. Jesus está falando essa verdade, e que para nós é uma verdade absoluta, eterna, atemporal, ela vai servir para todos os momentos da nossa vida. Mas Jesus está falando aqui depois de uma série de vezes que ele reúne o pessoal dele, os discípulos, para dizer coisas porque ele já estava para partir. Então Jesus reúne os discípulos dele, pessoal, olha só, e hoje também é uma noite meio que de despedida, né? Mas depois você vai saber se você não sabe. Jesus então reúne a galera dele, os discípulos dele, e fala assim: pessoal, vem cá, eu preciso falar com vocês. E o capítulo 16 todo, Jesus vai falar das coisas que estão para acontecer, das coisas que acontecerão. E ele conclui e fala assim: olha, eu já estou indo para junto de meu Pai, eu já estou indo para a cruz. Quer dizer, antes de ir para o Pai, estava indo para a cruz.
E vocês vão passar por um período muito difícil. Pastor, ele falou isso mesmo? Falou, meu irmão. Ele estava no cenáculo, na sua última ceia com eles, e reúne eles, ao invés de dar aquela boa notícia, pessoal, ó, tem pão para todo mundo, tem suco de uva para todo mundo, hoje a gente vai comer, a gente vai beber pra caramba. Beber no bom sentido, tá, irmãos? Ceia. Beber água, beber suco de uva, olha, hoje o banquete, hoje está regado, está pago. Pelo contrário, ele senta com os 12, diz um monte de coisas, e diz, no mundo vocês terão aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele já havia dito isso em outras vezes. Já havia preparando os discípulos para esse momento. Quero que você abra rapidinho, em João 13:33. Abra aí rapidinho. João 13:33. Porque às vezes nós só queremos ouvir aquilo que sai de bom da boca de Jesus, não é verdade? Nós naturalmente queremos ouvir as bênçãos que vêm em nossa direção. Nós queremos ouvir aquilo que de bom vai acontecer em nós. Quem não gosta de ouvir assim, olha, Deus me falou que vai te abençoar com isso. E é bom, e é verdade. Mas Jesus estava fazendo algo, completando algo que iria mudar o curso da humanidade, e ele estava preparando os discípulos. E ele disse que os deixaria. João 13:33 diz assim, meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Pula lá para o 36. Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde o Senhor vai? Jesus olha para ele e responde, para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Ele também alertou, queridos, que o mundo iria odiá-los. Abre aí rapidinho, vamos lá, só para a gente conferir. João 15, 18 e 19. Ele alertou aos discípulos, olha só, Jesus está fazendo uma obra plena e completa ali. Antes de partir para a glória, ele reúne os discípulos e vai falando. Nós estávamos no 16, agora estamos no capítulo 15, no versículo 18, nós lemos assim, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando vocês do mundo, por isso o mundo os odeia. Se o mundo te odeia, celebre, porque você foi escolhido pelo Messias. Dê um aplauso a Jesus por isso. Se alegre por isso. Pastor, na roda de pagode do mundo ninguém me quer. Que glória a Deus por isso. Pastor, na falcatrua do trabalho ninguém nem me chama. Amém, aleluia. Porque você foi escolhido por Ele. Se eles te odiarem, não importa. E eles vão te odiar. No mundo tereis aflições. Vamos melhorar? Vamos melhorar? Jesus falou que ia deixar os discípulos. Jesus falou que alguns iam odiá-los. Para a gente encerrar aqui a parte do alerta. Alguns ainda vão tentar matá-los. João 16, 2. Abra sua Bíblia rapidinho aí. Caramba, pastor, que mensagem bonita você trouxe para nós essa noite. Calma, irmão. Depois piora. Brincadeira. João 16, 2. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar, inclusive, pensará que está prestando culto a Deus. Olha só. Vão matar vocês e vão falar assim, Senhor, recebe esse sacrifício. Recebe o sangue desse cordeiro aqui, Senhor. E Jesus vai encerrar dizendo, tem de bom ânimo. Vocês vão ter as aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci tudo. E quando ele fala, vocês terão aflições, eu quero que você entenda, querido, em nome de Jesus, as aflições nunca deixarão de existir em nossas vidas. As lutas, as guerras, as batalhas, seja em janeiro, seja em fevereiro,
março, abril, maio, até dezembro, se vai ser na virada do ano, se vai ser no início, se vai ser no período de carnaval. Eu não sei qual o período. Deus vai permitir que você passe por lutas, por dificuldades, por batalhas, por situações que muito vão deixar você triste, sem força, até mesmo sem ânimo, sem vontade de vir à igreja, sem vontade de estar com os irmãos. Isso vai acontecer e isso é normal. Isso faz parte da caminhada, do trajeto de todo homem e mulher de Deus. Sabe quando as lutas acabam? Sabe quando as dificuldades terminam? Sabe quando as guerras de fato nunca mais existirão na sua vida? Quando você vestir o paletó de madeira, enterrado a 7 palmos embaixo da terra, for velado. Fala amém, meu irmão. Não precisa ser amém hoje, né, pastor? Eu não quero parar de lutar. Teve gente aqui que até agora se animou em lutar. Não, quero lutar mais. Pode mandar luta. Mas no mundo tereis aflições. No mundo vocês vão passar por situações difíceis. Às vezes, do nosso convívio, vamos passar por situações difíceis. Mas tem de bom ânimo. Obedeça a minha palavra, como o pastor Lúcio disse aqui. As lutas que nós enfrentamos, queridos, sejam elas dentro da família, dentro da igreja, no trabalho, elas não vão parar enquanto você viver. Mas deixa eu te falar uma coisa, só aprende a vencer, só aprende a ter paz quem aprende a guerrear. Na última rede de jovens que o pastor Lúcio me deu a palavra para ministrar a palavra, eu falei para eles que a geração pós-Josué, de tanto tempo ociosa, ela foi perdendo a arte de guerrear, ela foi perdendo a arte de batalhar, porque começaram a ficar de frente para a televisão, de frente para a Netflix muito tempo, e pararam de mergulhar nessa palavra. Até que Otoniel, um juiz, levantado pelo Senhor naquela época, traz de volta o espírito guerreiro de todos aqueles homens. Você lembra de Gideão? Guerreiro poderoso que Gideão foi. Querido, você não pode pedir a Deus que cesse as lutas da sua vida. Essa não é uma oração que eu vejo a Bíblia mandando você fazer. No mundo tereis aflições. No mundo vocês vão passar por guerras. Mas tem de bom ânimo. A primeira frase eu já falei com você. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Catuca seu irmão, falar para ele assim: meu irmão, tenha bom ânimo. Da direita e da esquerda. Fala, anima aí, varão. Tem gente que tem tanto ânimo para tanta coisa, né? Namorar. A juventude, meu irmão, tem ânimo para namorar demais. Tem aqueles que são servos do Senhor, né, pastor Lúcio? Estão naquela fase, esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas tem aqueles que já estão numa fase um pouco delicada da vida. E falam assim: Senhor, apressa-te em socorrer-me, porque já não aguento mais. Ah, mas calma que melhora. E tem aqueles desesperados que falam assim: Senhor, aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Nós temos ânimo para tudo, irmãos. Não é verdade? Não, não é verdade, não. Às vezes falta ânimo para tudo. Às vezes nós focamos nos nossos desejos. O que é estar animado? É estar revivido. É algo que revive dentro de você. Ânimo é um desejo. Ânimo é uma vontade. Ânimo é uma certeza de que se eu for nessa rota, de que se eu for nesse caminho, algo vai acontecer. Aí Jesus vira para eles e fala assim: tende bom ânimo. Se ele falou tende bom ânimo, significa o quê? Que existe o mau ânimo. Ou você já deve ter ouvido falar em algum momento da sua vida no ânimo dobre. Aquele ânimo que uma hora está bem, uma hora está mal. Uma hora eu sou fogo puro, outra hora eu sou só Jesus, só a misericórdia do Senhor. E talvez, queridos, essa seja a resposta para muitos que desistem ao se depararem com as más notícias. Ao se depararem com as situações que algum momento da sua vida vai fugir ao teu controle. Vai, claro que vai. Nem tudo está sob o nosso controle, e querer controlar o incontrolável te deixa louco. Nem tudo está sob o seu controle.
Pastor, eu orei pelo meu pai, eu orei pela minha mãe, eu estou orando pelos meus familiares, eles não se convertem. Isso não está no seu controle. Eu orei quase 20 anos pelo meu pai, e ele se converteu junto com o apóstolo Wagner, longe de mim. Egoísta que eu sou, né? Eu falei, apóstolo, espera aí que eu estou chegando. Ele partiu para a glória sem eu poder vê-lo pessoalmente. Mas eu nunca esmoreci a minha fé. A pastora Elinéia não sei se ela está aí. Não, mas está ouvindo em casa. Ela falava assim, meu filho e o seu pai? Eu falei, só Jesus e meu pai, né? Vamos continuar orando. Aquela mulher ali, oração é quase idênticos, né? São almas gêmeas ali. Mas vamos orar, meu filho, vai acontecer. Eu falei assim, amém. Sabe aquele amém, faltando o acento, que não é amém de verdade? O amém. Mas não estava no meu controle, queridos. E aprove o Senhor levá-la em novembro de 2018. O apóstolo perguntando para ele, você declara que Jesus é o seu Senhor? Declaro. Você confessa, então, que está arrependido dos seus pecados? Ele, confesso. Coisa mais linda de ver, queridos, as coisas acontecerem, mas as coisas não estão sob o nosso controle. Não tente controlar o incontrolável, querido, apenas tenha bom ânimo diante das adversidades que aparecerão diante de nós. Tenha bom ânimo, diga para o seu irmão, bom ânimo. Tiago 4,8 diz assim, queridos, eu vou dizer para você que talvez uma das maiores estratégias de Satanás na igreja nos tempos de hoje, não é aparecer uma cabeça de boi em frente à sua casa, não é você ver que fizeram um trabalho para você, para sua família, mas uma das maiores estratégias de Satanás é tirar algo da igreja, chama-se ânimo, chama-se desejo, vontade de fazer algo. Sabe por que as aflições vêm? Se ele tirar o teu ânimo, acabou. Acabou o que você faz na igreja, acabou o que você faz nos bastidores, você que é líder, você que é pastor, você que é ministro, acabou. Acabou. Se as aflições vêm e você permite que a falta do ânimo ou o ânimo dobre, paralise você, já era, irmão. Você não ganha mais ninguém, você não consolida mais ninguém, você não visita mais ninguém, você não investe mais em ninguém, você não pensa mais se ganhar almas é uma missão minha e sua, você já não mais quer evangelizar ninguém, você já não quer mais estar na igreja, você não quer mais estar com ninguém, porque a aflição veio e você não teve o bom ânimo. Pastor, não é comum a gente ter um desânimozinho, não, viver no desânimo não é comum, queridos. Não estou dizendo que você vai ser aqui um dragão, vai cuspir fogo todos os dias da sua vida. Vão ter os dias que você vai ter que estar um pouco mais recluso, vão ter os dias que você vai ter que estar um pouco mais ali na sua caverna, mas crendo que Deus está contigo, não desanimado, porque o desanimado ele não consegue mais ouvir a voz de Deus. Ele começa a ficar confuso. Faço isso, não faço? Eu fiz de uma vez, não deu certo, vou fazer de novo. O que eu faço agora? Vou ali, não vou, vou na cela, vou na rede, mas é tarde, vou no culto, mas é cedo. Então tudo te incomoda. E Tiago vai dizer assim, Tiago 4,8, diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Como seguir? Como persistir? Como permanecer? Tenha o ânimo certo. Tenha um bom ânimo. E por último, Jesus declara, só um detalhe, antes de passarmos para o último momento, sobre essa questão do ânimo. Jesus foi um profeta, um Messias, ele foi mestre, né? Ele foi tudo isso. Certo, pastor Jorge? Certo, Marquinhos? Obrigado. Jesus foi um homem que arrastava multidões enquanto pregava, enquanto curava, enquanto fazia milagres, enquanto ressuscitava morto. Certo ou não? Sim? Você está prestando atenção aqui, irmãos? Vou logo te pedir essa força aí. Até a crucificação, ele arrastava muita gente. Até no dia da crucificação, o dia da morte dele, que ele foi para a cruz do Calvário, lá no Monte Caveira, tinha uma multidão ali, muita gente, irmãos.
Interessante que esse número vai diminuindo consideravelmente. Depois que Jesus morre, a multidão vai embora. O corpo é levado, né? A multidão se dispersa. 1 Coríntios 15:6 vai dizer que Jesus, depois de ressuscitado, depois de ressurreto, ele aparece mais para cerca de 500 pessoas só. 500 pessoas recebem a Jesus, veem que ele ressuscitou e ele fala assim: permaneçam aqui em Jerusalém. Esperem que a promessa virá. O pastor Lúcio falou isso. Esperem que a promessa virá. Qual promessa era essa? O Espírito. Calma que eu estou indo embora. Lembra que eu falei para onde eu vou, vocês não podiam ir. Eu estou indo para lá. Mas para aqueles 500. E fiquem aqui, esperem aqui. Em Jerusalém, não vão ainda por todo mundo, não vão pregar o evangelho a toda criatura. Não, fiquem aqui. Obediência. Os 500 ouviram. E Jesus foi aos céus. Ascendeu. E no dia de Pentecostes, Atos 2, quantas pessoas estavam reunidas? 120 pessoas já. Já não eram as milhares, já não eram nem os 500, 120 disseram assim: eu vou ficar aqui. O mestre disse: permaneçam aqui em Jerusalém, porque a minha palavra vai se cumprir. Mas a multidão, provavelmente inquieta, aqueles 500, que já não eram assim tanta multidão, aqueles 500 resolvem entre si, 380 ali já não estavam mais. Provavelmente pensaram: ele se foi. Jesus foi. E tudo que a gente viu ele fazer, agora é com a gente. Vamos embora, vamos seguir. Outros devem ter pensado: olha, vamos pregar o evangelho. Ele não mandou a gente pregar, ele falou que a gente era discípulo dele, vamos pregar o evangelho. Vamos sair daqui, vamos começar a caminhar. Mas aconteceu algo que eu creio que ele estava esperando. Um bocadinho de gente disse assim: nem que nós apodreçamos aqui, nós permaneceremos aguardando a promessa dele. Ele disse que nós não ficaríamos órfãos. Ele disse que enviaria o seu Espírito para nós. Então eu não vou sair de Jerusalém. É aqui que a promessa vai se cumprir. Eu não sei se você se familiariza com isso, mas se Deus disse algo para você, não saia da sua Jerusalém, permaneça, porque não importa o tempo, essa promessa vai se cumprir na sua vida, na sua casa, na sua família, queira você ou não, porque Ele não mente, Ele não falha, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, nenhum dos seus planos, ninguém pode frustrar, nem eu, nem você, nem o próprio diabo. E ali, enquanto os 120 estavam reunidos, então aquela casa é tomada por um vento impetuoso. E a promessa finalmente se cumpre. E eles já não estão mais sozinhos. O ânimo requer de nós obediência. Quem vive desobedecendo vai viver desanimado. Quem vive com um pé aqui, um pé lá, vai viver desanimado. Mas aqueles que permanecem aqui, eu vou apodrecer nesse chão de Jerusalém, mas não saio, porque Ele disse que vai fazer. Aleluia. Ele disse que vai mandar o Espírito dEle, Ele vai mandar. Não, eu vou partir, eu vou pregar na minha cidade, eu vou pregar para minha família lá. Vai pregar como? Você não tem o Espírito em você. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você vai cansar, você vai desanimar. Você vai desanimar. Sem o Espírito Santo a gente desanima, irmãos. Qual é a sua Jerusalém, querido? Onde Jesus mandou você ficar e você está querendo sair? Permaneça. Permaneça porque Ele é fiel. Amém? Dê um aplauso a Jesus. Jesus disse, a última frase do texto, Jesus disse: eu venci o mundo. Jesus olha para eles e diz assim: eu venci o mundo. Ele ainda não tinha sido crucificado, foi uma noite anterior à sua morte na cruz, que ele estava falando isso. Mas eu entendo que o meu e o seu Cristo, lembra do universo, que está na palma das mãos do nosso Deus?
Não tem nada que foge do controle dele. Ele disse para os discípulos, você imagina, queridos, os discípulos, ouvindo de Jesus que ele morreria, apesar de ter sido uma promessa, ele ia ter falado isso várias vezes, mas quando chega o momento, os semblantes dele devem ter caído, meu irmão, igual maracujá de gaveta, deve ter ficado assim, chegou a hora. A gente estava achando que ele estava blefando, a gente estava achando que ele estava só exagerando, mas parece que chegou a hora. Todos estavam aterrorizados. Pedro ainda iria negá-lo 3 vezes. Pedro ainda iria negá-lo 3 vezes. Alguns iriam fugir naquele momento da crucificação. Mas ele não para por ali, ele não fala assim, no mundo vocês vão ter bom ânimo. No mundo vocês vão ter bom... No mundo vocês vão ter bom ânimo também, né? No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Ah, valeu, Jesus. Eu venci o mundo. Não importa, não. Ei, eu venci o mundo. Qual é o tamanho da luta? Não importa, eu venci o mundo. Ele nem tinha ido até o inferno tomar as chaves da morte das mãos do diabo. Mas ele já sabia que ele era o grande vencedor. E não conhece, não perde batalhas como nós cantamos aqui. Jesus disse para eles, eu venci o mundo. Sabe o que isso significa? Sabe o que significa, meus 12 discípulos? Vocês também vencerão. Vocês também conquistarão. Porque não só porque eu sou Jesus, eu fiquei aqui 3 anos e meio desenvolvendo meu ministério. Eu vou agora junto para meu Pai, vou mandar meu Espírito, vocês terão mais tempo, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Por mim e por você, querido. O que ele venceu, eu e você não poderíamos vencer, a morte. O que ele venceu, eu e você não conseguiríamos lograr êxito. Ele tomou as chaves das mãos do diabo e a morte agora pertencem a ele. Quando Jesus morre, é crucificado e ressuscita ao 3º dia, ele está dizendo, eu sim sei o que é ter aflições. Tenham bom ânimo, mas estão vendo aqui, eu venci o mundo. E essa verdade é para mim e para você. É para a sua casa, é para a sua família. Ele venceu, eu e você vamos vencer. Se tivermos um bom ânimo, se entendermos que a palavra dele está diante de nós e precisamos obedecê-la. Não queira vencer, querido, fazendo só besteira na tua vida, não. Estamos aí diante da Copa do Mundo, né? O Brasil ganhou o último jogo, com aquele golaço de Richarlison, muito semelhante aos que eu faço quando eu jogo bola. Ah, irmão, não estou mentindo, não. Eu estou cansado só de falar aqui. Para vencer, o que você faz, querido? Um jogo de futebol. Um jogo de futebol. Ei, Jô, o que a gente faz para vencer? Tem que chamar o time. Gente, olha só, é isso. A tática é essa. A defesa defendendo, meio-meiano, e o ataque atacando. É óbvio, mas é assim que a gente vai vencer, irmãos. Olha, pessoal, vamos vencer aqui. Ó, vai ser assim. E a Constituição que Deus nos deixou, que o Supremo Tribunal Federal não consegue mudar, essa que está posta diante de nós. O caminho para a vitória já está escrito, querido. E você não precisa fazer mais nada, só obedecer. Sabe por quê? Eu venci o mundo, diz o Senhor. Eu venci o mundo, diz o Senhor. E com essa vitória, com essa certeza, eu não estou aqui querendo dar uma de coach sobre a tua vida, dizer assim, Deus vai te dar vitória em cima de todas as lutas, todas as batalhas, e bababá. Independente do que você fizer, Deus vai te fazer vencer. Não, não vai, assim não. Não é bagunça também, irmão. Deus vai te fazer triunfar, vencer, se você obediente for aos seus princípios, à sua palavra. Lembra dos 500?